Olá, desenvolvedores! Eu sou o professor Paulo Ricardo Silva Oliveira, possuo graduação em redes de computadores pela Universidade Estadual de Goiás. Estou cursando um curso de gestão da informação na Unicesumar, Centro Universitário de Maringá. Esse é o componente de programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos surgiu com a finalidade de facilitar a vida daqueles que trabalham com o desenvolvimento de software. Pois na programação orientada a objetos, o difícil não é desenvolver bem um software, mas sim desenvolver um software que satisfaça o cliente, ou seja, garantir que o que será entregue será realmente o que foi pedido. Uma das características da programação orientada a objeto é fazer com que o programador pense as coisas de formas distintas, transformando-as assim em objetos, aplicando propriedade e métodos, que comentaremos mais adiante, reduzindo assim a complexidade no desenvolvimento e manutenção de softwares, aumentando a produtividade. A programação orientada a objeto é um paradigma de programação baseada no conceito de classes e objeto. Classes pode conter dados e código. Dados na forma de campos, também chamamos de atributos ou propriedades. E códigos, código na forma de procedimentos, frequentemente conhecido como métodos. Uma importante característica dos objetos é que seus próprios métodos podem acessar e frequentemente modificar seus campos de dados. Objetos mantêm uma referência para si mesmo, o atributo setNoPlyto, por exemplo. Na programação orientada a objetos, são a partir de objetos que interagem uns com os outros. Esse paradigma se concentra nos objetos que os desenvolvedores desejam manipular. Ao invés da lógica necessária para manipulá-los, essa abordagem de programação é adequada para programas grandes, complexos e ativamente atualizados ou mantidos. Classe, objetos, métodos e atributos. Esses conceitos são os pilares da programação orientada a objeto. Então, é muito importante que você os domine. As classes são tipos de dados definidos pelo desenvolvedor que atua como um modelo para objetos. Para não esquecer mais, classes são formas de bolos e bolos são objetos. Objetos são instâncias de uma classe. Objetos podem modelar entidades do mundo real. Por exemplo, carro, pessoas, usuários ou entidades abstratas. Temperatura, umidade, medicação, configurações e métodos são configurações definidas dentro de uma classe que descreve os comportamentos de um objeto. Em Python, o primeiro parâmetro dos métodos é sempre uma referência ao próprio objeto. Os atributos são definidos na classe e representam o estado de um objeto. Os objetos terão dados armazenados nos campos de atributos. Também existe o conceito de atributos de classe, mas veremos isso mais para frente. Os princípios básicos de programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto é baseada nos seguintes princípios. Encapsulamento, usamos esse princípio para juntar ou encapsular dados e comportamentos relacionados em entidades únicas, que chamamos de objetos. Abstração. O conceito da abstração consiste em esconder os detalhes de algo, no caso, os detalhes desnecessários no mundo real. Utilizamos abstrações o tempo todo. Herança é a característica da programação orientada a objetos que possibilita a reutilização de códigos comum em uma relação de hierarquia entre classes. Concluímos a nossa primeira aula, pessoal, então espero por vocês na próxima aula. Até mais!